Seja bem-vindo ao Papo das Gurias. Hoje, no nosso podcast, é um encontro de ideias, de empreendedorismo, de audácia e de juventude. Nós temos o prazer de conversar hoje com um garoto que começou numa loja na garagem de casa, teve audácia, teve ousadia e hoje tem uma loja linda com vitrine de grife. Pedro, seja bem-vindo ao Papo das Gurias. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite. Estou muito contente de estar aqui, muito feliz. Quando eu recebi a mensagem de vocês, até comentei com a minha mulher, eu falei assim, cara, olha onde que a garagem vem se conectando, sim, as pessoas querendo trocar uma ideia comigo para saber como é que foi o início de tudo isso, né? Então, sim, realmente eu agradeço vocês pela oportunidade e pela disponibilidade. A história realmente é te agradeço por estar aqui. Então vamos começar de pedrada? Vamos lá. Quem era o Pedro há 10 anos atrás? Cara, 10 anos atrás, eu tinha acabado de encerrar minha curta carreira futebolística, né? Então eu joguei futebol profissional, saí de casa com 13 anos e retornei aí para Cruz Alta, 21, 22 anos. E era um guri que naquela época não tinha clareza de nada do que tinha que fazer. Isso, era o futebol a minha ideia sempre, né? De ser um jogador profissional. Sonho. Acredito que todo guri, garoto, né? Exato. Tem essa vontade, esse sonho. E 10 anos atrás eu realmente não tinha nenhuma clareza, mas sempre fui um guri de sonhar, ter ambição, sempre busquei, né, me melhorar, mas naquela época eu não sabia de nada. Sim. E logo em seguida, depois de tudo que aconteceu ali, passei por frustrações por conta do futebol, incertezas, sem saber se eu ia voltar, retornar a jogar futebol. Eu me deparei com uma oportunidade que Deus me colocou, né? Ele é que foi bem naquela época do hype, de todo mundo tá criando loja virtual. Sim. Né? Todo mundo queria vender alguma coisa no Instagram. Uhum. Daí eu falei, cara, posso também. Posso investir em alguma coisa assim. E legal. Como eu adorava bonés, e aqui em Cruz Alta não tinha tanta opção para comprar, né? Normalmente ainda não tem, né? Só exato. Agora, mas era difícil. Era bem difícil. Daí eu falei, cara, vou começar a ver o que eu posso buscar, e comecei com os bonés. Uhum. E logo em seguida, quando eu comprei, né, comprei bem acredito que entre 10, 12 peças de bonés. Uhum. Comecei a colocar no Instagram e na mesma semana eu consegui vender tudo. Opa! Daí eu falei, cara, acho que tá aí alguma coisa, né? E daí depois disso eu consegui investir esse dinheiro, comprei acho que 20, 30 bonés. Uhum. E daí eu falei, cara, muita gente de fora da cidade me procurando, recebendo bastante mensagens no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Eu falei, cara, olha só que dimensão tá tendo isso aí. E, tô crescendo. Exato, eu comecei a falar, cara, tá acontecendo. Aí até eu lembro bem nessa fase que começavam a perguntar sobre patrocínios. E isso era algo novo para mim, eu não sabia nem que direção que isso ia tomar. E eu vejo essa parte como inspiração para mim mesmo. Tipo, eu me ouvindo falando agora, eu vejo, cara, como o tempo passou, né, e como foi bom. Sim. E essa parte de início eu principalmente fui captando, falei, cara, vou ver tênis. Aí comecei a agregar... mas conta pra nós, da onde surgiu a garagem mesmo? A garagem surgiu... Uma garagem? Exato, na verdade, como eu sempre acompanhei esses caras, referências, esses cases de sucesso, vi que o Facebook foi criado numa garagem, a Amazon também. Falei, cara, tá aí um nome legal que daria certo pra mim ali, porque tava dentro da minha casa, né? Que não era necessariamente na garagem, exatamente, mas no decorrer do tempo foi, porque não tinha mais espaço dentro do meu quarto, né? Foi exatamente. Foi assim um pouco do início da loja. Eu sou cliente desde lá, gente. É verdade. Verdade, sempre presente conosco, né? Em todas as fases da garagem, exatamente.
Tá, e quando tu te deu conta, Pedro, tu contou um pouco do teu início, então vamos desenrolando, né? Quando tu te deu conta de que a garagem estava crescendo e que a garagem precisava de um ponto físico condizente com tudo que tu, com a tua ambição, com o teu desejo de grife, de crescer. Quando eu entendi que começou uma dimensão um pouco maior, né, uma evidência um pouco maior, foi quando eu comecei a vender para pessoas que eu não imaginava, porque de primeiro momento tu vende para teus amigos, as pessoas que tu conhecem, Sim. e eu recebendo bastante mensagem de pessoas que eu nunca tinha contato e, cara, a pessoa passava por mim, uma vez eu conhecia aquela pessoa e ela me chamava para comprar. Sim. Então, foi ali que eu comecei a pensar que aqui tem potencial. Né? E eu acredito que esse ponto da loja virtual foi essa trajetória aqui. Quando eu me toquei, falei, pô, cara, tem muita gente que eu não conhecia, tá querendo se conectar comigo, querendo comprar da loja, eu acredito que tem potencial. E a parte da loja física, eu acho que é um pouquinho depois até, porque logo em seguida eu, como bom vendedor, né, fui vender esse projeto, algo que estava dando certo para mim, eu acreditava, pro meu melhor amigo, que é o Rafael Fraporte, né, que... Rafinha querido. Cara, um cara para mim que me inspira bastante, é um cara que me deu oportunidade no ramo empresarial, é o cara que me mostrou, né, porque ele vem de uma família que já de empresários que, né, que já vinham. Eu vim totalmente do zero, minha mãe nunca empreendeu, meu pai também não. Então eu tava realmente aprendendo com ele. E ele acreditou, aí foi ali que a gente... E ele é leve, né? Eu conheço o Rafinha também. O Rafinha é um cara assim, ó... eu me emociono de falar... Porque eu me emociono, gente, porque... É uma irmandade, eu né? vejo esse crescimento, assim, eu tenho uma sorte. O Pedro, já sempre dentro da minha casa, amigo da minha filha... O Pedro eu vi crescer, eu vejo o Rafa crescer, e eu vejo ambos, sabe, numa crescente linda. Então, não tem como não ficar emocionado com isso. E, né, que nem eu falo muito, né, a gente não pode esquecer da onde que a gente veio, das raízes, e que nos deu a mão, né, exatamente. E quando eu apresentei o projeto pra ele, cara, ele se sentiu tão feliz, tão contente. Eu falei, cara, eu lembro que eu fui no restaurante, era numa terça-feira, eu falei, cara, preciso saber algum respaldo teu, um sinal verde até sexta-feira pra ver pra onde que nós vamos caminhar. E ele fez ele acreditou e antecipou, né, o rumo da garagem, que eu acredito que demoraria mais algum tempo para eu me estruturar para ter uma loja física. Sim. Então eu acredito que ele foi uma pessoa-chave para esse sonho, para a garagem estar de pé hoje. Sim, bem de pé. Tá louco. Bem Graças linda. a Deus é bom demais. É, né? Pedro, para empreender a gente precisa de atitude, né? Qual a tua inspiração? De onde é que vem a tua inspiração? Porque tu disse que teus pais nunca empreenderam, né? Tu se inspirou em alguma coisa, em alguém? O que veio, assim? Porque a veia de empreendedorismo precisa, às vezes, de uma inspiração, né? Para ser bem sincero, assim, eu acredito que foi realmente da necessidade, né? Porque nesse período, nesse momento, eu não tinha outra alternativa, né? Eu não tinha uma outra saída, a não ser fazer... plano B. Exato, eu não tinha um plano B para fazer outra coisa. Então, a garagem... Era pra dar certo. Não tinha... Foi na pressão mesmo, exatamente, né? foi... Mas eu venho observando isso, assim, sempre que a gente coloca o plano B, parece que a gente coloca reticências na nossa vida. Então eu tenho... E isso tem muita gente que fala, né? Acho que o Joel J fala muito sobre isso, sobre não ter um plano B. O plano A vai dar certo, ponto. Vai lá, luta, faz, ajusta a rota em si mesmo, e vai fazendo, né? Então, por isso que eu te digo que tá muito inspirador, assim, ó, porque eu percebo essa obstinação em ti, sabe? E é uma obstinação muito discreta, tu é muito tranquilo, sabe? E indo pra esse lado, tu daria o primeiro passo tal qual tu deu, ou tu faria algo diferente? O primeiro passo, eu faria as mesmas coisas. Eu não me arrependo de nada nessa trajetória. Faria de novo umas 100 vezes. Mas hoje, com
um pouco mais de de... maturidade. Exato, com um pouco mais de segurança, know-how né? também nesse mundo. Entendendo. Que É uma batalha todo dia, né? Isso, é. E todo dia, assim, que nem eu falo pros meus colaboradores, né? Todo dia tá nascendo uma loja, todo dia tem alguém com vontade de vencer também. Não é só nós que somos referência. Vai surgir pessoas, vai surgir empresas que também vão se destacar. E a gente tem que saber, né, onde a gente tá e com certeza... É onde a gente quer chegar Exatamente, também, né? o propósito é esse. Com certeza. É. E eu queria saber de ti, nesse mundo masculino, tá? Essa é boa. Essa é boa, né? Essa é bem boa. A moda é diferente pro homem. Porque o homem é mais básico, né? A mulher precisa de batom, precisa de calça, de bota, de um acessório, né? Ela movimenta muito mais a economia. Tanto que as lojas focadas no masculino são em menos proporção do que a feminina, né? Como tu vê isso nessa excelência, saindo do racional, entende? O homem é assim. Como é que tu botou a tua excelência dentro da tua loja? Porque hoje tu já vende marca, né? Sim. Como é que foi pra ti isso? E tu vende em recorrência, né? Vender com recorrência, não só uma venda. Porque assim, ele vai ali, compra um tênis, uma calça e uma camisa e tá bom. Sim. Gra, eu acredito que hoje... Fidelização. Também. Acredito fielmente nisso. Acho que a cara da garagem é essa aí, a fidelidade do cliente, né? Isso. Mas eu acredito que o cenário hoje mudou, né? Eu, tendo desse lado aqui, eu vejo que hoje o homem realmente se preocupa com a imagem dele. Hoje ele quer se conectar, ele quer estar num ambiente que se conecta, que ele toma uma cerveja, que ele possa falar do futebol, da empresa. E a garagem não é só uma loja, ela também conecta. Exato. Né? E eu vejo esse diferencial também na loja, que a gente traz isso para o cliente, né? A gente entende... Às vezes não é só uma venda, né? Nunca é só uma venda. Nunca é. Não, é que assim, às vezes a cliente entra ali, eu vou ali tomar uma coisa, vou ali falar com o Pedro, tomar um café, e você... Muito café já tomamos. Tempo, né? Fecha uma venda. É sobre isso, ser mais leve, né? A venda, não impositiva. Exato. Eu vejo também que essa parte principal do cliente se sentir em casa, que é uma das coisas que a gente vem desde a origem, da essência da empresa. É que, a partir do momento que ele se conecta com a empresa, tu consiga passar uma consultoria para ele, não só entregar um produto, porque todo mundo entrega um produto. É isso que eu ia falar. Hoje a garagem não pega, vou entregar essa camisa polo para ti no evento. Hoje a gente quer entender. É um podcast, é uma palestra que tu vai fazer. Isso. Qual que é... Pra qual é a tua necessidade? Exato, e daí a gente filtra aquilo, né? Hoje, graças a Deus, a gente tá com uma equipe muito... E como é que tu lida no WhatsApp com isso? De que forma? Porque quando a gente tava falando, né, sobre... Foi dar uma palestra sobre dinheiro, e até eu tava falando para as meninas, muitas pessoas não dão retorno para os seus clientes, e isso acontece muito. Muitos lojistas dão o número, né, Fran? Sim. Disponível. E o que acontece? As pessoas não retornam. Quando eu tinha minha loja física, eu dizia assim, gente, a única coisa que vocês devem ser, não tem a mercadoria, ok, não é o teu caso, mas assim, a pessoa buscava algo, eu não tenho, mas eu vou fazer uma cotação, eu te mando tudo, né, forma de pagamento, preço, tudo mais. É pensar no cliente também. Eu não ganhava pelo melhor preço, porque tinha às vezes mais barato, mas eu ligava pelo atendimento e às vezes a pessoa comprava de mim porque não tinha nem referência, né? Nesse contexto que a Gra tá falando, eu percebo que a gente peca muito, o Cruz Alta principalmente, em atendimento. Isso. Eu, como sou cliente da loja, o Otávio também, o teu atendimento é diferenciado, completamente diferenciado. Da entrada, quando a gente chega lá, os meninos têm uma vibe muito legal, a loja tem uma vibe legal, tu tá sempre, né? Como que foi estruturar isso, sabe, Pedro? E eu sei, sabe, o WhatsApp respondido com excelência, o Instagram respondido com excelência. Como que tu foi galgando até chegar nisso? Porque eu sei, com certeza não foi... Tu não montou essa equipe
assim. Sim. Como tu foi preparando isso tudo para ter toda essa excelência? Da entrada física quanto da entrada virtual na tua loja? Na verdade, hoje, né, a gente tem processos dentro da empresa, né, tanto na parte de redes sociais e também quando a pessoa entra, faz uma visita para nós. Então, a gente direciona muito, né? E no começo, até trazendo um pouquinho antes, Sei lá. no começo foi um pouco diferente, porque como a loja no início era só online, Sim. então eu realmente focava muito no online. Então aquilo ali me deu uma experiência para fazer reter o cliente junto. Já no online. Exatamente. Então, e trazendo essa fidelização também, eu vejo que o nosso atendimento hoje é pensado no cliente. A gente tem uma lista do que tem que fazer, o que não tem que fazer. Agora tem um vendedor novo, ele está há 6 meses conosco e também está aprendendo, Sim, porque ele veio de um nicho totalmente diferente, né? Que era material de construção. Mas é que assim, ó, essa que é a diferença, né? Tem gente que está vendedor, tem gente que é vendedor, Exato. né? E tem diferença nisso. Ah, com certeza. E quando... Uma coisa legal de falar até do Cassiano, que ele entrou na loja e eu falava pra ele, cara, hoje tu vai ter que buscar um cliente, hoje tu vai ter que abrir uma carteira de clientes, buscar, porque onde ele estava, as pessoas iam buscar. Isso. Sim. E é pronto. Exato, tu chegava lá... Ah, eu quero isso. Eu Saco quero, de cimento. eu quero um saco de cimento, quero uma torneira. Mas quando a Gra entra lá pra buscar um presente pro marido dela, tu entender, tu entregar, é diferente. É diferente. Exato. Gra, eu quero comprar uma camisa polo. Mas tu já... E como é que estão as calças dele? Como é que... E tênis? Então a gente não entrega só um produto. Não compro roupa pro meu marido, não. Tá? Pode que aparecer lá, difícil. né? Não. Ele tem que ir, porque assim, ele tem 1,93m. Aí é grande, hein? Ele é muito grande. Ele não é qualquer coisa que... É, o Vinícius também. Isso já atendi algumas vezes. O Vinícius também é grande, Mas assim, isso, e é isso que eu ia dizer assim, ó. Tu atende, mesmo que tu não tenha, sabe? A tua atenção é diferenciada, né? Isso faz parte desse processo de fidelização, porque hoje tu tem recorrência de vendas. Sim, com certeza. Né? Tu faz treinamento específico? Como que tu faz isso, a tua sabe? ideia veio de fora, porque às vezes a gente pega uma ideia de treinamento, traz pra aplicar, ou você pegou uma ideia, pegou a tua realidade, misturou e fez o teu método próprio. Hoje eu posso... Vai sair curso aí, ó. Que isso aqui vai custar milhões. Vem. Milhões, se Deus quiser. Vitor, presta atenção. Venda com uma garagem. Vai. Hoje a garagem tem o próprio método dela, Viu? né? Desde que nem a gente estava conversando, desde entrar na loja, desde entender o cliente e como eu falei, o Cassiano entrou entregando o produto, né? Hoje ele consegue dar uma assistência, trazer a autoestima para o cliente, a confiança, se ele for fechar um contrato, se ele for fazer uma venda, porque a gente recebe bastante também empresários nesse ramo. Sim. Eu acredito que dentro da empresa, se a empresa não tiver processos, até em relação a atendimentos, eu acredito que ela vai chegar num momento que ela vai travar, vai parar. E tu vai, né? exato, tu vai bater num teto, tu não vai conseguir. Então hoje, quem for entrar na loja vai ter a mesma passagem dos processos. Eu acredito que esse também é um ponto diferencial para a loja. Mulher tem muito consultora de estilo, né? Vocês têm esse processo de consultoria... Porque tu fala sobre entender a dor do cliente. Porque quando tu fala sobre como é que tá a calça, é entender a dor dele, né? Como é que é esse processo? Vocês fazem já uma consultoria de imagem com o cliente ali na venda? Se combina aquele estilo, se ele sabe qual é o estilo próprio ou não. É que tem perfis de clientes, né? Isso, mas porque tu entra o advogado, entra o moleque... Entra tudo ali dentro da tua loja, né? Sim, e tem N estilos, né? Tem o cara que gosta de streetwear, gosta de uma calça mais solta, com estampa nas costas. Tu já vê de longe ou... Tu entrou na loja, a gente identifica
pergunta se ele tem uma marca específica, o que ele gosta de usar, e a gente dá sugestões, né? A gente cria uma consultoria para quem nos pergunta: Pedro, eu tenho uma palestra para dar agora numa empresa tal, o que eu vou usar? O que fica legal? Eu tenho uma camisa branca. Aí a gente consegue, cara, coloca uma calça de alfaiataria cinza, Isso coloca... tu agrega, né? Exato, coloca um tênis da reserva, da Lacoste, coloca a camisa por dentro ou por fora, o que tu quer passar, né, nessa palestra. Isso é muito legal, né? Autoimagem. Exatamente. Porque homens, isso é novo, né? Porque os homens, eles vêm numa crescente de cuidados, né? E eu acho que ele é muito intrínseco, né? mas só que tu encontrar isso numa loja, meu Deus do céu, barbaridade. Então assim, eu vejo que é um carinho, mas é um carinho sutil, né? Então é muito legal ver isso, né? Tô aqui te ouvindo e tô pensando, aquele guri, ele tem orgulho desse homem aí? O que aquele guri diria agora pra esse guri aí? Cara, esse empreendedor. Eu sou um cara que eu me emociono muito nas coisas que eu faço. Eu sou um cara muito... Eu tô aqui ouvindo tu e eu tô pensando assim, cara, aquele guri lá que botou o bonézão lá, ó, tô vendendo boné. Eu nunca nem passou pela minha cabeça desistir, não imaginava o que eu estou vivendo hoje, né? Porque o meu início foi bem desafiador, porque eu ia a São Paulo buscar produtos. Mas, Pedro, acho que qualquer início é desafiador. Não tem como tu dizer assim, eu vou começar agora e já vou explodir. Não existe isso, né? As pessoas têm uma mentalidade da facilidade. Exato. E às vezes o medo, né, de não saber se vai dar certo, se dá certo, te reprime, tu não tem coragem de dar o primeiro passo. Mas sim, eu tenho muito orgulho do cara, tanto profissional quanto pessoal, de quem eu sou durante... Tornou-se. Exato, durante esses 8, 9, 10 anos de loja, eu me tornei outro cara, realmente, tanto no meu círculo de amizade, em pró da minha família, identifiquei as pessoas que queriam estar comigo, né, que eu acredito que... o pilar de tudo é tu saber aonde tu tá. Que ambiente... A mesa que tu senta. Mesa e cadeira você quer sentar. Pra mim, essa é cirúrgica, assim. E assim, mas como a gente demora tempo pra entender, né? Que algumas mesas a gente precisa levantar. E não é porque aquela pessoa é certa ou errada. É que tu não cabe mais ali, né? É muito difícil tu sacar. É que eu acho que a gente tem um apego com as nossas histórias, né? Então tu olhar pra aquela mesa, cara, não é mais meu lugar aqui, não. Tem que ter um culhão pra levantar, né? Na pele? Muito forte. A garagem hoje, ela tá de pé, graças a Deus, por conta disso. Porque eu coloquei na minha cabeça, troquei a minha mentalidade desde que eu iniciei, né, esse projeto. E falei, cara, se eu seguir com essas pessoas aqui, eu vou ter este lado. Se eu... me dar uma afastada e seguir por essas pessoas que estão com a mesma mentalidade, com um propósito também refinado junto com o meu, junto, né, no caminho, eu acredito que a gente vai mais longe. Eu acredito que o relacionamento em saber aonde que tu está e quem te cerca é importante. Né? Cara. Muda todo o jogo, né? Ambiência. Porque antes, trazendo algo muito forte de mim, era tudo uma prova, né? Tu tinha que se provar que tu era o cara popular conhecido, que tu ia na balada, que tu... Fecha a cara, faço festa, não tô nem aí. Se relacionava com um monte de gente. E cara popular. Exato. E hoje eu vejo que aquilo lá me fez do cara que eu sou, né? Hoje eu passei por... Mas tu não desrespeita esse teu processo, né? Não, com certeza. Porque tem gente que olha pra trás e diz, não quero lembrar. Cara, eu gosto de lembrar das frãs que eu fui. Porque a gente não é um só, né? Mas é só quando a gente reconhece. E a gente... E cada pouquinho daquela frã faz a frã que eu sou hoje. E com certeza eu não sou a mesma frã daqui a um ano, né? Então, e é tão bom olhar pra trás, né? Gente, amanhã a gente já não é mais o mesmo. E é tão bom olhar, né? É tão bom olhar pra trás. E tu tens alguma rotina que te leve pra se manter nisso?
exercício, oração, meditação, leitura. O que o Pedro, ele mudou na rotina dele? O Pedro homem, para se conectar com esse Pedro que levantou dessas cadeiras. Hoje, o exercício físico, o me mover, é algo que eu sou muito apegado, principalmente para me dar energia, para me manter focado. Então, hoje eu faço academia, acordo um pouco mais cedo do que a maioria. Sempre pensei nesse lado também, me desafiando, né? Então, hoje, normalmente eu acordo 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Por isso que as pessoas dizem, não foi sorte, né? Exato. Nunca é. E vou pra academia, me desafio ali. Se inspirem no que ele tá falando. Ele é uma inspiração pra vocês. Pura. Olhem, entende? Constância. E a hora que eu troquei e pensei nisso, cara, o exercício faz parte do meu cotidiano, faz parte do novo Pedro, vamos dizer, o Pedro da garagem. O Pedro da garagem. Exato. E faço jiu-jitsu também, faço corrida, faço N... Pedala com o sogro. Agora a gente tá dando... Tá frio, uma pausa. Tá frio, né? Tá frio. A gente deu uma pausa, mas sempre procurei, assim, me desafiar, sabe? Que eu acredito que ali, quando tu tá correndo, tu tá falando, cara, é 8 km. Cara, tu consegue mais 100 metros, tu consegue mais 1 km. E aquilo vai te deixando forte. E depois, principalmente da corrida, eu falo muito pra minha mulher que depois da corrida me dá uma satisfação, assim, cara, eu consegui. É uma endorfina, né? Uau! Não, e tu sente tanta emoção junto, né? Não, e eu trago muito isso pra minha empresa, que é da mesma maneira, que se tu colocar aquela mesma energia, né, se tu focar naquilo, cara, hoje eu vou trabalhar com essas marcas, mas eu quero trabalhar futuramente com a Lacoste, que foi o que aconteceu comigo, né? Isso. Cara, vai dar certo. Não, só ter tempo. É pensamento construção. A longo prazo, né? Não tem como a árvore, nós estávamos falando, né? A árvore dá frutos antes da gente regar ela, né? Ela pegar as raízes, ela crescer e dar frutos. É normal o tempo, né? E engajando nisso, o Pedro é movido por resultado ou por propósito? Ou pelos dois? Essa pergunta aí é legal. Eu acredito que principalmente o resultado, né? O resultado é uma consequência de um trabalho bem feito, né? Estruturado. Mas hoje o que me move mesmo é o propósito, né? De saber o porquê eu acordo, pessoas que eu consiga motivar, né? Positivamente, com certeza. Saber que eu vou conseguir inspirar algum cliente que entrou na loja. Para mim, me motiva muito eu entrar na loja ou alguém me mandar um feedback ou responder no direct. Assim, cara, muito obrigado. Foi 100% a palestra. Para mim, isso me move, sabe? Isso é uma direção que eu acredito que seja o meu propósito de falar assim, cara, tá dando certo, é esse caminho que eu quero seguir, é isso que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer. Eu quero sentir isso aí, né? Tu sabe que esses dias eu tava olhando e eu acho muito legal. A Vitória também empreende, né? Não em lojas físicas, ela é da parte da beleza, estética. E eu tenho observado muito uma frase tua, tempo de qualidade. Como que tu colocou esse tempo de qualidade na tua vida? Fran, né? Tu já me conhece faz algum tempo. Então hoje eu respiro, inspiro a Garage Store. Hoje o meu trabalho é um dos pilares importantes para mim, mas sempre conseguindo ver e trazendo essa parte de qualidade de vida, de aproveitar os momentos que tu tem com as pessoas, né? Eu, particularmente no domingo, eu faço minha corrida de manhã cedo, tomo meu café com a Vitória, que é um hábito que a gente sempre faz, que a gente conseguiu construir, né? Que é aquele momento que tu tem que estar presente, né? Hoje não vai falar sobre vendas, hoje tu vai falar como é que... vamos comer o quê? Vamos dar uma caminhada juntos. Vai largar o celular. Até eu tive uma conversa com o meu irmão esses dias, e todo sábado, depois do meu expediente, eu vou lá ver eles, né? Então eu vejo minha mãe e o meu irmão. E ele, no finalzinho, assim, quando eu tava me despedindo dele, ele falou assim, cara, tu não pegou o celular em nenhum momento, cara. Nenhum momento. Legal.
E daí eu Tu fiquei vê tão... no que ele reparou, né? Exato. E Eu ele, tenho que melhorar isso. É, e ele falou, eu também. E ele falou assim, cara, tu nem um momento. Só que é algo pra mim que eu quero estar presente, sabe? Pô, a minha mãe tem... Mas foi tem- sempre assim? Não. Comecei faz pouquinho, né? É isso, a gente quer verdade. Faz muito pouco que eu... Na verdade, Viu, gente? eu- A gente erra também. na verdade, o meu plano, o meu projeto, depois que a loja começou a ficar um pouco mais estruturado, foi isso, cara, dar atenção, ter o tempo de qualidade para as Sim. pessoas que eu amo, né? Sim. E essa é uma das coisas que eu gosto de fazer. Rotineiras, quando eu tô com a Vitória no domingo, quando eu saio da minha empresa e vou ver minha mãe e meu irmão, os meus sobrinhos, é estar presente. Entender o que aconteceu na escola dele e sem mais delongas, é aproveitar o Tu tá melhor dando uma deles. aula pra mim agora. Hã? Tu tá dando uma aula pra mim acho que agora. pra todo mundo, todo mundo. Eu ainda... O Vini fala muito, ele disse, amor, larga o celular. Mas Às parece que eu vezes tenho uma eu- necessidade. às vezes Se a eu- Luísa eu- precisar de eu mim, sou se o mais Otávio apegada precisar de que mim, do e celular que ela. se a empresa precisar de mim, sabe? Então eu tenho essa coisa com o Eu celular não tenho ainda. apego. Eu, tipo assim, se estragar meu celular, já estragou meu celular. Eu fico 4 dias sem celular. Tem pessoas que dá um reset, né? Exato. Mas eu realmente troquei isso porque eu vi que era uma falha, sabe? Sim, é uma falha. E até o meu irmão, numa conversa, que ele foi na loja, ele falou, né? Ele falou assim, cara, Quantos anos tem teu irmão? meu irmão tem 42. Ah, ele é mais velho. Ele é mais velho que eu. Ele é por parte de mãe, né, no caso. E daí ele falou assim, cara, a mãe tá me perguntando como é que tu tá... Porque vocês conversam só por mensagem. Pô, a gente mora na mesma cidade, cara. Como é que eu não vou ver minha mãe todo sábado? Se tu for ver, eu conversava só no WhatsApp. Ela me perguntava, oi, filho, tá bem? Eu tô bem, então... E pau na gata, soco nos falta gatinhos. criança, E né? daí, Cadê? a Gabi me manda mensagem, a Fran me manda mensagem, eu atendo o cliente, dá um BO com os meus colaboradores, aconteceu, furou o pneu, o moto não veio, o moto não entregou, e A daí vida aquilo vai passa, passando. né? E vai Exato. passando, e vai Vida passando. passa. E quando chega em casa, tu tá cansado. É. Ai, fica pra amanhã. Ou daí E só vai alguém indo. falta e daí tu vai chorar pelaquela falta, né? É. Ah, com certeza. É. Eu vejo ainda que eu preciso melhorar, né, porque... Orar e vigiar. Exato. Não adianta. Orar Que- e Processo. Que também tem a minha família que é de Porto Alegre, que é meu pai, minha irmã... Que minha daí tem uma caçula, né? Isso, que é minha irmã. Não é tão caçula, né? Não, fez 15 esses dias. Tá louca, ela fez 18 já. Ela já tá num Putz, cursinho cara, pra medicina. ela fez já. Esses dias, gente! O tempo Verdade. passa, por isso que a Não, gente mas tá é esses falando, dias. né? Ela fez 15 esses dias. É, faz algum... 3 anos? 3 anos, né? alguns anos já. Viu? E Sim. é uma das coisas que eu quero melhorar também, né? Porque ir a Porto Alegre não cai o dedo tu ir, né? Não. Ô, Pedro, às vezes a gente pega e vai num restaurante na região, né? É que assim, ó, Pedro, eu percebo muito isso. As pessoas, elas têm Não, indisponibilidades. nós usamos desculpas, eu acho. Não, mas eu acho que é indisponibilidades mesmo, Gra. Porque daí elas arrumam uma desculpa. Ah, mas é que tem que pegar a estrada. Ah, mas é que eu trabalhei, eu tô cansado. entendi. Ah, mas é que não sei o quê. Não, o Pedro falando que ele não vai a Porto Alegre ver a família. Porque é uma indisponibilidade que ele cria também. Sim. Não é. Cara, ele tem um carro confortável, ele pode entrar no carro, ir lá, Eu tô ver dizendo. e voltar, sabe? Então, eu acho que a gente precisa aprender a ser mais disponíveis. Sim. Eu também concordo. Porque a gente quer receber amor. A gente ama receber amor, né? Mas é o que nós Mas, estávamos e qual é a falando nossa disponibilidade de dar? sororidade, né? É. Que às vezes a gente age com hipocrisia. É, exatamente. A A gente, gente prega algo, mas não faz na prática. Exato. a gente pede pra alguém É, alguma é, coisa é. e Tu adora se a Vitória arruma o café da manhã, né? E quando tu arruma, sabe? Então, assim, às vezes. E isso é só um trocadilho porque Sim, tu falou do café da manhã, sabe? Então, assim, eu acho que a gente é indisponível. O ser humano, ele tem uma tendência a ser indisponível, Sim. porém, eu quero que tu cuide de mim. Isso. Mas eu faço muito pouco. Mas, sabe? Então, é que é o equilíbrio do dar e receber, né? né? Mas isso é uma aprendizagem. E vem de encontro com isso que tu tá falando, sobre parar, largar o celular e estar presente. e também é algo Certo. que eu tô conseguindo fazer, que eu tava pecando muito, que venho me aprofundando tu ter uma relação legal com a Sim. família, que nem a parte da família da Vitória. Uhum. Cara, o quanto eu aprendi com eles, né? Como a minha família
minha mãe e meu pai são separados, então a minha base nunca sempre foi sólida, porque eu Sim. sempre viajei, jogava bola, então sempre morei sozinho com... Sempre se virou. Sempre tava em movimento, né? E com eles eu aprendi um outro lado também, que, cara, Bonito. que tu pode contar com a pessoa, né? No começo até eu estranhava, que eu achava assim, cara, como assim, né? É estranho. Como é que a pessoa tá disponível pra mim, né? E principalmente o meu sogro, que ele é um... Abrir as portas da sua casa pra te receber, né? E principalmente o meu sogro, que é um paizão pra mim, que quando eu tava estruturando a empresa, tive que vender carro, tive que morar no fundo de uma casa lá, fiquei 2 anos sem carro. E ele, né, nos brinques dele que ele gosta de fazer, ele falou, cara, tem esse carro aqui. Um Uno. Não, antes foi um Celta. Ah, é verdade, Celtinha. Eu lembro do Uninho douradinho. Esse daí é famoso. E daí ele falou assim, cara, fica com esse carro aí, vai me pagando, não precisa ser agora, vai me pagando mensalmente. E a hora que eu vi isso, eu falei assim, caramba, Alguém cara, acredita em ti. alguém acredita nisso, Viu? alguém tá junto Se comigo, inspire. né? Mas é porque tu construiu isso. Eu percebo, as pessoas, Tu elas... é uma pessoa boa também. as pessoas não porque estendem a mão pra qualquer um, Pedro. verdade. Então, isso é a tua construção, sabe? Você emana isso. E é muito legal ver isso e saber que tu tá recebendo isso, porque quando- merece receber Quando isso eu da e a vida. Frida falamos, ela falou do teu nome, né? Aham. Eu não te conhecia, Aham. né? Porque meu nicho, os meus filhos são pequenos, então não tenho tanto assim de ir na loja Sim. e coisa e tal. Mas quando eu vi o teu vídeo no teu Instagram, falando um pouco do começo da garagem, cara, eu me arrepiei. Daí eu disse pra Fran, né? Ele tem que vir agora. Vamos conversar com porque, ele. que ele faz Legal, total sentido. fico né? contente Sim. de saber, né? Mas é isso, o podcast é pra contar histórias de pessoas que fazem a nossa cidade. Porque as pessoas não têm a mínima noção de quem é o Pedro, na verdade. Esse cara legal, esse cara que hoje empreende, que é, assim, uma referência. Que vendeu uma um carro, que referência. morou numa Isso, casa entende? do fundo. Tu passou por certas situações, né, desafios na tua vida e tu não desistiu. E é pra todo mundo, isso é, né, uma mensagem para as pessoas. A tua história é uma mensagem. Tu inspira. E falando em inspiração, também trazendo pra galera que vai nos Isso. assistir, nos ouvir, é que a gente precisa de pessoas, né? Isso. A gente consegue dar conta do recado em algumas coisas, mas a gente precisa da Fran, a gente precisa do Vitor, que tá no verdade. outro lado ali, então a gente também tem que entender isso aí. Que, Exatamente. cara, a gente vai dar conta do recado, É. mas, cara, no fundo, tu precisa de alguém pra A gente vive em te sociedade, motivar. Exato. Te motivar, cara, teve semana passada, eu tenho um ritual, como eu vou na academia, eu sempre posto uma frase que pra mim faz muito sentido e eu coloco no reposto. E teve uma menina, até que ela é personal da academia, ela falou assim, cara, eu precisava ler isso e tu mudou a minha manhã. Tá, mas tu fez... Isso aconteceu, acho que há uns 2 meses atrás, que tu postou um negócio e eu comentei. Disse, cara, era isso que eu precisava ouvir hoje. E sabe da onde que eu peguei isso? Porque como a gente tem muita referência desses camaradas que tem muito resultado, eles te motivam, né? Mas daí a pessoa que tu conhece, que é o Pedro da garagem, que te atendeu ontem e fala assim, pô, coloca uma frase que faz o teu mundo girar, tu se mexer. Não precisa ser famoso, né? Exato, eu acredito que a parte de superação é isso aí. A gente Mudar o teu redor. Exatamente. Aqui, o teu núcleo. Tá. Tu construiu uma história, a garagem é linda, tu tem grandes marcas. Sucesso. Quais são os teus próximos passos pra garagem? Eu acho que eu sei mas não sei, pode ter mudado nessa tua caminhada. Cara, a primeira é ser referência no que a gente vem trazendo para os nossos De moda clientes. masculina. Exato, da moda masculina, em questão do atendimento ser personalizado, ser exclusivo. Também a pessoa entrar no Instagram da loja sabendo que tem pessoas qualificadas que sabem que estão fazendo. E, cara, transformar assim, a vida dos meus colaboradores, principalmente, sabe? Porque
como eu vim do zero, eu acredito que todo mundo merece uma chance, merece uma oportunidade. Até tem um caso que é o camarada que tá comigo até hoje, que hoje é meu gerente, que é o Gustavo. Eu tinha que citar nele porque é um cara... Um baita guri. Exatamente, que quando ele entrou na garagem, a garagem não tinha processo nenhum. A garagem tinha marcas que não eram conhecidas. E eu lembro de uma frase que a mãe dele falou. E ele me trouxe. E falou assim, minha mãe me perguntou o que é a garagem. E ele não pensou em duas vezes de ficar. Como bom vendedor, eu vendi a minha ideia, vendi o que ia ser feito. E eu tenho certeza que ele se transformou ali. E um dos meus passos, além de minha empresa se tornar uma referência, é transformar as pessoas que estão comigo. Porque todo mundo merece uma oportunidade. E ainda mais pessoas que estão conosco e acreditaram num sonho, né? Sim. Falo muito pra ele, pro Cassiano também, que a garagem é um bebê. É? Tá, e tu quer que esse teu bebê ganhe o mundo? Cara, quero ser... Tem missão, né? Eu tenho uma missão em levar essa essência da loja, né? Mostrar pro mundo, que nem nós estávamos conversando ali, que todo mundo pode, que todo mundo se dedicar, se manter uma constância, ser leal com as pessoas e estar em mesas certas, isso, a gente vai longe. Eu acredito que principalmente é ser um destaque no Sul, mas é transformar e motivar pessoas. Não veio franquias? Já foi um sonho, né? Já foi. A gente recebeu propostas. Não é mais? Cara, de primeiro momento... Preste atenção. Não, eu quero estruturar, deixar a empresa 100% saudável. Mas não é descartável? Não, com certeza não. Tá. Porque depois que eu comecei a estudar sobre, né, tem franquia e rede de lojas, né? Muda um pouco. Muda um pouco, mas Aí sim. a garagem vai longe. Mas segue. Mas o primeiro momento é estruturar, deixar o time fortalecido ali e começar a ser conhecido aí no Brasil também. Tá, É sobre isso. Resumindo a tua trajetória em uma palavra, qual seria? Cara, superação, né? Superação. Viu? Porque desde o início eu não sabia o que era empreender. Fui aprendendo conforme o tempo foi passando. Nem sempre tu acertou, né? Não, na verdade eu mais errei. Cacete. Eu mais errei, continuo errando. E eu acredito que seja uma parte boa, né? De às vezes o cara fala, não vou fazer porque vai dar errado. Meu, vai dar Muito errado. tudo errado. É verdade. Vai dar tudo errado. E isso vai ter que te motivar. Tipo, pô, por que deu errado? Aí Tu aprendeu o que eu vou fazer para, Recalcular a rota, né? Exato, tu recalcula a rota, tu continua. Cara, essa marca não dá certo, então vamos pra Lacoste. Esse ponto aqui, a gente chegou no teto, vamos estruturar para sair daquele ponto. Vamos estruturar e abrir uma franquia. Tá, mas tudo é pensado, né, Pedro? Nada é feito assim, eu vou fazer, ponto, né? Não, com certeza não, tá louco. Hoje Precisa, a gente tem, né? hoje a gente tem dados, né? Hoje, graças a Deus. Hoje a gente tem até, né? Eu gosto de dizer que a gente tem até um financeiro, né? Que agora eu não consegui mais dar conta dessa parte. Coisa boa. Mas é isso, É crescer. É ver expandir. que o crescimento também, se você pega o controle pra si, você se descontrola, porque o controle, você não, tu precisa estar presente em outras coisas que às vezes não te sugam tanto tua energia, e daí delegar, né? É necessário, né? Às vezes os empreendedores, eles querem pegar tudo pra si, e daí começa a se sobrecarregar da burnout. Eu presa, né? Eu presa. Isso. Né? E a gente... E é o nenê. Porque eu sou o CPF que veio antes do CNPJ, né? Então eu vou pegar tudo pra mim. Sabe, Gra, agora tu me fez lembrar de um negócio bem legal, que eu acredito que tá enraizado em Cruz Alta, né? Eu vejo que tudo que eu aprendo, todo curso que eu busco, eu levo pros meus colaboradores. Conhecimento é tudo. E então eu vejo aqui em Cruz Alta que as pessoas, elas
elas ficam com aquele conhecimento e não entregam para as pessoas. Isso. Eu acredito que Muito o importante. que o doar? cara, por que tu não vai falar uma coisa que vai motivar o cara? Cara, vai pra esse caminho que eu acredito que vai dar certo. Isso. Por que não? Olha só, tive uma aula que não, daí vamos falar assim, mas é sobre o que a gente tava falando da sororidade, né? Quando a gente sai daqui, que tu vai pra São Paulo, coisa que tu viaja, tu vê que milionário não briga com milionário. Milionário inspira milionário. Eles se unem pra ganhar 10 bilhões, gente. Eles não estão ali, 10 mil é meu, 10 mil é teu. Não. Eles se unem. É que na realidade é o ego. Disso. Eu percebo que as pessoas têm um ego muito exacerbado. Então, eu quero saber pra mim, eu tenho que ser melhor que o Pedro. Menos ego. Não faz sentido, Não faz sentido. E tu gasta energia pensando nisso. É verdade. Exato. Isso. E daqui a pouco o conhecimento que pra mim foi muito agregador, eu vou passar pro Pedro, o Pedro vai pegar só 1%. Isso. Mas era aquele 1% que precisava virar a chavinha do Pedro. Então, assim, as pessoas elas têm um egoísmo de partilhar, né? Mas aí quem perde são elas, porque a gente vai seguir em movimento, né? Mas é sobre o equilíbrio. Quanto mais tu guarda dentro de si e não compartilha, mais aquilo vai ficando ruim aqui. Ele vai te sobrecarregando, porque imagina todo o conhecimento, tu botar tudo isso dentro de ti e não, né, botar pra fora. Exato. Ia fazer sentido? Claro, com certeza não, né? Não, né, porque tu não ia nem ter uma equipe do jeito que tu tem. Exato, e hoje eu tenho fiel certeza absoluta que eles vestem a camisa. E é uma delícia essa equipe, ter uma equipe assim, né? E, Eu sei porque a minha é. E eles estão... Eles têm a mesma essência, sabe? Sim. Gustavo, que é meu gerente hoje, ele A tem mesma energia, né? Tudo. Eu acredito que tudo se completa ali. Vocês estão tudo parecido. Porque a energia que eu coloco, o Gustavo coloca, o Cassiano que vem, ele coloca. O Cassiano também é uma pessoa maravilhosa, nota 10, tem uma história também bem inspiradora. Falei agora na segunda-feira, toda segunda-feira a gente faz uma reunião de planejar a semana, planejar o mês, enfim. Falei pra ele, cara, tu não tem noção, nesses 6 meses, o quanto tu me ensinou, cara. Viu? Ele passou Isso é humildade, né? por muitos desafios durante a... Que a gente nem imagina, né? E a nossa ideia com o Papo das Gurias é exatamente isso, sabe, Pedro? É mostrar que todo mundo passa por desafios. Mas isso não quer dizer que tu tem que te apequenar ou esmorecer, né? Para, recalcula a rota, dá um passo pra trás, porque o passo pra trás não é derrota. Gente, humildade. Às vezes é só impulso. Humildade pra né? reconhecer. Então, o nosso plano é esse, sabe? É inspirar pessoas. E dentro dessa inspiração, que frase o Pedro diria para as pessoas colarem lá no espelho, olhar de manhã e pensar assim, vai dar certo? Cara, uma frase que colocaria no espelho é... Não desiste, né? Continua. E nem nós estávamos falando assim, recalcula a rota e coloca as coisas para rodarem que vai dar certo. Porque a vida real hoje não é um videogame, né? Então, amanhã não vai zerar nada, né? Se nós estivermos aqui, com certeza. Mas é isso aí, cara. Não desiste. Se tu tem um sonho... Tá tudo dentro da gente, né, Pedro? Exato. Não tá nada lá fora. Os outros que quiser pensar, pensem, né? Esquece julgamento, esquece o que os outros vão falar, porque vão falar de qualquer jeito. Se tu se tornar um milionário, vão falar. Se tu for pobre, vão falar. Vão falar, então continua. Né? Mete o pé e vai pra cima. Não tem meio termo. Se é milionário... Ai, Pedro agora virou milionário. Agora, né, tá por cima, não cumprimenta as pessoas, tá chato, não sei o quê, blá. Pedro é pobre, não tem... não tem iniciativa. Diferente se tu tiver vamos falar. a pé de bicicleta. Quando tu vendeu teu carro, tu tava quebrado. Né? Exato. Falar não tinha coisa. condições de manter não aquilo. era pra investir, porque tu tava quebrado. Exato. Agora tu comprou teu carro, tu tá fazendo o quê? Isso aí. E é assim, gente. Só que assim, não pega isso pra si, porque esse julgamento é do outro. Faz teu corre, cuida de ti, cuida da tua família. Porque no frigir dos ovos... O que a gente tem da gente é a família. Olha, e a família que eu digo não é necessariamente só o clã. Os amigos. Mas é os amigos, amigo é família. Porque Tenha os bons amigos amigos. são aqueles
que tu escolhe. Que faz né? o olho Família, brilhar, muitas que nem ele vezes, tu falou não do pode Rafinha. escolher, que a gente tava É. falando, né? É. E o cara vai amadurecendo, a gente vai selecionando, né? A gente fica muito Exatamente. seleto. Antes tu tinha 50 pessoas pra te fazer alguma coisa. É. Hoje tu tem 3, 4 que tu convida pro teu aniversário. Isso. Né? E é aqueles Sobre ali que tu isso. quer. E aqueles ali que tu ligar de madrugada vai dar certo. Exatamente. Ligou, furou o pneu, 3 horas da manhã, o Pedrão vai sair correndo Isso. ajudar o Rafael, vai ajudar a Exatamente. Fran, vai ajudar Isso. o Otávio. Eu acredito que É sobre isso. É sobre É isso, sobre isso, exatamente. né? É sobre isso. Pedro, em 3 palavras. Você, em 3 palavras. Você. Você Não que o Pedro da não, garagem. garagem. Não o Pedro da Vitória. Você. O Pedro Júlio Pedro por Ergan. Pedro. É. em 3 palavras, corajoso. Sou um cara muito corajoso, tanto na empresa ou fora. Sou um cara que coloco muita coisa em risco. Sim. Sou um cara muito confiante também. Coragem, confiança. E a outra? E, cara, determinados. Eu não paro. Determinação, eu ia dizer. É. Eu não É paro tua cara. eu não paro até conseguir. Isso é É bom. sobre E isso. com muita humildade, né? Com certeza, mas. Muita missão. Exatamente. Menos ego. Exatamente. Eu acredito que sejam essas 3 palavras que me definam hoje, né? Foi uma delícia te ouvir falar, né? Porque tu tava um pouco nervoso. Normal, né? Viu? Mas Eu até comentei com o Vitor, falei assim, cara, tu pegar o celular, falar, aí tu erra, tu faz volta, de novo. né? E pra mim, estar aqui com É um vocês, desafio. pra mim é um desafio que durante a conversa eu comecei a me superar, comecei a entender o que estava acontecendo. Então, hoje Foi eu sou gostoso? Tu gostou? Cara, eu amei. Que bom, É. que bom, que bom. que Então, bom. depois a gente retorna outras certeza. vezes para falar sobre novidades, sobre a garagem, certeza. sobre tudo, né? Vou ficar bem feliz e na expectativa do Que convite bom. de novo. Que bom. E quero que esse projeto de vocês tome rumos grandiosos. E vocês são Amém. 2 pessoas aí também que estão nessa É verdade. linha, estão Nós nos por nós motivando mesmos, também. Nós por nós mesmas, porque é um projeto eu e Fran. É. Não temos ninguém mais. O Vitor, ela veio para agregar, mas é uma ideia minha, com parceria, que eu chamei. E é isso, a gente quer partilhar mesmo. Pra Coragem, isso. né? Coragem. Na coragem. Na determinação, que nem tu disse, assim. Porque a gente quer que Cruz Alta olhe para si, para dentro, e veja o potencial que essa cidade tem. Aqui Tem pessoas boas, Tá determinadas, louco, que meu. estão fazendo a história de Cruz Alta mudar. Todo mundo reclama daqui, mas mundo- vai ir comprar. Não, e todo mundo reclama. Mas não quer fazer diferente. Exato. Que não tem funcionário, que não tem colaborador. Mas o que tu tá trazendo pra ele? Aham. É Que- verdade. Qual treinamento, né? Né, o que tu tá dando? Que nem hoje a garagem, também trazendo já essa isso. parte. Sim. Hoje a garagem, cara, do tamanho que ela é, eu tenho um método que tem um plano de carreira. Isso. Hoje o Gustavo, que acreditou na empresa, ele foi meu vendedor, continua sendo meu vendedor com certeza, mas hoje ele tá num cargo Gerente. de gerenciando ali e tem muito mais pra percorrer. E daí as pessoas falam, cara, eu preciso de um funcionário que só atenda. Aí tu quer que ele faça uma venda de 50 mil. Sim. Não Como tem é que ele vai fazer uma venda de 50 mil se ele só tem que entregar o produto pra ele? Eu acredito que não faça sentido. Se tu não entrega pra ele, ele não vai te entregar. Exatamente. Nossa, é verdade. É sobre Parabéns. doação. Exatamente. Então, assim, Pedro, foi um prazer imenso te conhecer, tá? Te ter aqui nesse episódio, contar a tua história, porque, assim, ó, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Você é um cara inspirador, tem muitas ideias, e que o teu negócio seja abençoado por Deus todos os dias. Ele Amém. já é, Amém. mas que você consiga ainda mais levar esse teu propósito, essa tua missão, e com certeza o resultado vai ser só a consequência de tudo isso, do cara e do ser humano que tu é hoje, né? E que foi construindo ao longo dos anos. Poderia dar tudo para dar errado,
mas deu tudo pra dar certo. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? A gente que agradece sempre. tem que Agradece a tua disponibilidade. Isso. Porque eu sei que a tua loja tá lá acontecendo e tu tá aqui conosco. O bicho tá pegando, tava me ligando, né? Exatamente. Né? Então, a gente agradece a tua disponibilidade de honrar a tua história pra gente, né? De contar, de vibrar conosco, de se emocionar conosco, de emocionar as pessoas que estão nos vendo, Com certeza. né? Eu acho que eu me arrepiar. É sobre isso. É sobre inspirar. É Isso. sobre levantar a cabeça, caminhar o teu caminho e não olha pro lado. Não te E- preocupa com o caminho do outro. Pega do outro o que te agrega e deixa Isso. com o outro que é do outro. Segue, vai. Então Bom, a gente exatamente. teve mais um episódio do Papo das Gurias. Contamos com vocês e se inspirem, vivam, cresçam, evoluam e até o próximo.